Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento, quando tanto já foi feito. É no estar em contato com a realidade, de todas as maneiras possíveis, que alguém saberá. Isso não é inteligência, mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse: "Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria." Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente,
se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você... Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado, porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros, porque se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar, porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Você precisa se decidir. O que tem mais valor na sua vida? A liberdade ou as amarras? Por favor, eu gostaria de ouvir aquela palavra. Liberdade. Mas, quando você está livre, você se sente perdido? Quando você vai para as montanhas e está totalmente livre, isso é, sem ninguém em volta, sem nada ao redor,
Você está somente no espaço vazio das montanhas. Você não se sente livre, você pensa que está perdido. Portanto, para lidar com a liberdade, é preciso certa clareza e força. A maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade. Elas estão sempre tentando se amarrar, mas apenas falando de liberdade da boca para fora o tempo todo. Se você realmente as libertar, elas sofrerão imensamente. Então, esse é um problema evolucionário, no sentido de que os seres humanos estão desse jeito agora. Um pássaro engaiolado, se você mantiver um pássaro engaiolado por um longo período de tempo e depois um dia você remover a porta da gaiola, ainda assim o pássaro não voará. De dentro da gaiola ele vai protestar por não estar livre, mas ele não irá voar. A condição humana é exatamente essa. Para todas as outras criaturas, a natureza demarcou duas linhas, dentro das quais elas têm que viver e morrer, e é isso que elas fazem. Porém, somente para os seres humanos, existe apenas a linha de baixo, não existe a linha de cima. E é isso o que eles estão sofrendo. Se a vida deles também fosse fixa como a vida de cada uma das outras criaturas, eles não estariam estressados, eles não estariam ansiosos, eles não estariam com dificuldades de lidar com a sua própria inteligência. E é isso o que você, sem saber, está buscando. Você pode buscá-la na forma de relacionamentos, você pode buscá-la na forma de profissão, você pode buscá-la na forma de nacionalidade, etnia, comunidade, Deus, céu, inferno. Tudo o que você está tentando fazer é traçar uma linha artificial que não existe. Porque a liberdade requer coragem. A liberdade requer uma certa loucura. Se você é muito sensato, você não pode ser livre porque você permanecerá entre as duas linhas da lógica. Para ser livre, é preciso muita força. Que se você... Primeiramente, o que precisa acontecer se você quiser ser livre é... Você compreende que toda a experiência humana tem uma base química? Olá? O que você chama de alegria é um tipo de química, a angústia é outro tipo de química, o estresse é um tipo de química, a ansiedade é outro tipo de química, a agonia é um tipo de química, o êxtase é outro tipo de química. Pelo menos o êxtase você sabe que é outro tipo de química. Ouvi dizer. Então, sua experiência de vida tem uma base química. Essa é a maneira mais superficial de se olhar para isso. Existem outras dimensões, mas para o seu entendimento... Ou, em outras palavras, o que você chama de eu mesmo nesse momento, você é uma sopa de químicos. A questão é somente, você é uma sopa maravilhosa ou uma sopa horrível? Sim ou não? Nesse momento, se você tem uma química de êxtase, se você fecha os seus olhos, é fantástico. Se você abre os seus olhos, é fantástico. Se alguém está aqui, é fantástico. Ninguém aqui é muito fantástico. Sim ou não? Mas você tem uma química horrível. Se você olha para eles e eles sorriem para você, é legal, não fantástico. Se eles olham para você assim, de repente é um problema. Se essas pessoas estão agindo justamente da maneira que você quer, sua química está razoavelmente equilibrada. Se elas fazem algo que você não gosta, bum, ela vai para outro lugar. Então, essencialmente, você não observou esse mecanismo. Qual é a base disso? Como funciona? Como posso fazê-lo funcionar no mais alto nível? Agora, digamos que você está realmente radiante, como eu. Você se importa com quem está em volta e quem não está? Se eles estão à sua volta, é fantástico. Eles se vão, fantástico. Porque a sua experiência de vida não é mais determinada pelo que você tem e o que você não tem. Sejam pessoas ou coisas ou comida ou isso ou aquilo, não é determinada por isso. Uma vez que a sua maneira de ser não é determinada por nada externo a você, então não existe tal coisa como a solidão, mas você irá aproveitar a sua solitude porque, quer você goste ou não, enquanto se é jovem, é um pouco difícil de entender isso, quer você goste ou não, dentro desse corpo você está sempre só, não é?
Quer você interaja ou se relacione sexualmente, o que quer que faça, seja o que for, ainda assim você está sozinho dentro desse corpo, sim ou não? Olá? Se você não aprender como lidar com essa solitude, você não aprenderá nada sobre a vida. Essa é a coisa mais bela. A coisa mais bela sobre a vida é: ninguém pode entrar aqui, esse espaço é só meu. Sim ou não? Não é a coisa mais bela? Ninguém pode me invadir. Eles podem me capturar, eles podem me torturar, eles podem fazer tantas coisas, mas eles não podem me invadir, porque eu tenho um espaço que é só meu. Esse não é o aspecto mais maravilhoso da sua vida? Não sofra isso. Essa é a coisa mais bela. Ah, mas você quer sofrer um pouco romanticamente e gosta daquelas... do quê? Que músicas são aquelas? Músicas populares? Quais? De anseio por alguém? Sem você eu não posso viver. A maioria das músicas são assim hoje em dia. Cante uma música, não? Das mais antigas? Das mais antigas? Como? Eu sou péssima em canto. Só me fale a letra, eu vou cantar. Fale ao microfone. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Você está dizendo isso para mim? Ok, ok, entendi. Shiran não é cantor. Aquela música que ele cantou. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Vejam, todos os rapazes devem aprender músicas desse tipo, do contrário vocês não conseguirão impressionar as garotas. Mas as garotas devem entender, o cara tem uma necessidade, ele está fazendo isso, não é realmente verdade, mas vamos aproveitar o jogo por enquanto. Porque o que fazemos é apenas é um certo jogo, a vida é porque ela chega ao fim. Mas o importante é como você está dentro de si mesmo. Se você está aqui de tal maneira que você só é movido pelas suas necessidades, você viverá uma vida muito pobre. Porém, se você consegue se sentar aqui sem nenhuma necessidade, mas fará tudo o que for necessário, então você viverá uma vida magnífica. É meu desejo e minha bênção que cada um de vocês tenha uma vida fantástica. Façam isso acontecer para vocês mesmos. Não é porque você é uma esposa e, por sua vez, uma mãe, que seus desejos surgiram. Se você não fosse a esposa de alguém, provavelmente você estaria desejando. Quando você não era a esposa de ninguém, você estaria desejando ser a esposa de alguém. Agora você é a esposa de alguém, você deseja ter um filho e se tornar mãe. Agora que você tem um filho, você diz, são estas duas entidades que estão me fazendo desejar. Não é verdade. Se você fosse o nada de ninguém, mesmo assim, seu desejo ainda arderia dentro de você, não é assim? Sim ou não? Se você fosse nada para ninguém no mundo, ainda assim seu desejo arderia, não é? Então, por favor, não pense que seus desejos são por causa de seu filho, ou de seu marido, ou de sua família, ou seja lá do que for. De qualquer maneira, você desejaria, porque essa é a sua natureza. Agora você fez uma afirmação na pergunta de que o desejo é a fonte de todo sofrimento. O desejo não é a fonte de todo sofrimento. O desejo não realizado é a fonte de todo sofrimento. Não é? Não é assim? Desejos realizados são a fonte de sua alegria. Desejos não realizados são a fonte de seu sofrimento. Agora, o que fazer com o desejo? Vamos matar o desejo? Eu sei que pessoas têm lhe ensinado tais coisas. Você deve matar todos os seus desejos.
A menos que você destrua seus desejos, seu sofrimento não desaparecerá. Esses ensinamentos chegaram até você, não é? Agora, se você quiser destruir todos os seus desejos, tudo o que você terá um grande desejo de destruir todos os seus desejos. E você permanecerá eternamente insatisfeito. Eu não quero nenhum desejo. É isso um desejo? É isso um desejo ou não? Sim. Então, se você tentar fazer truques com isso, não vai funcionar. Porque o desejo não é por desejar nada em particular. A energia que você chama de desejo não é diferente da energia que você chama de vida. Se você quer se mover do ponto A para o ponto B, você precisa do desejo, não é? Agora, o que lhe trouxe aqui hoje? Não foi o ônibus ou o carro ou qualquer outra coisa. Foi o seu desejo que o trouxe aqui hoje, não foi? O que o levará para casa? É o seu desejo que lhe levará para casa. O que o fará comer? É o seu desejo que lhe fará comer. Portanto, o que você chama de desejo não é nada diferente do que você chama de vida. A vida é desejo. A própria base de sua vida é desejo, não é? Então, se eu lhe disser mate o desejo, a única maneira é se enforcando. Não há realmente outra maneira. Agora eu quero morrer. Isso também é um desejo, não é? Sim ou não? Portanto, não se engane com essas coisas. O desejo é a própria essência de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que o desejo é uma coisa sem fim. Se você realiza um, o próximo estará pronto. Se você realiza esse, o próximo estará pronto. E ele o mantém ocupado o tempo todo. E, obviamente, alguns desejos não serão realizados. E esses desejos não realizados causam muito sofrimento a você. Se você olhar para o desejo, na verdade, quando começamos, era isso que estávamos buscando. Nós só não usamos a palavra desejo. Existe algo dentro de você ansiando ser um pouco mais do que você é neste momento, não é? Isso é desejo? Então, o objetivo supremo do seu desejo é o ilimitado, a natureza infinita. Mas, porque você não está consciente, você está dando uma expressão inconsciente ao anseio que está querendo se tornar ilimitado. Então, você não tem que destruir o seu desejo porque você não pode. Pode alguém destruir seu desejo? É possível? Não há como, porque isso é a vida. É apenas que você precisa tornar o seu desejo em um processo consciente. Neste momento, ele está funcionando inconscientemente, porque neste momento os seus desejos não são sequer sobre você. Por favor, veja isso. Neste momento, você está morando em Trivandrum ou Tiruvunanthapuram. Seu vizinho tem um carro grande. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 carros desses. Agora, você não conhece todos esses carros, você está vivendo em um lugar remoto. E o seu vizinho tem um grande búfalo. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 búfalos desses. Portanto, o seu desejo é apenas uma reação às situações sociais nas quais você está vivendo, não é? Isso é assim porque esse anseio por expandir está encontrando uma expressão inconsciente. Se você tornar seu processo de desejar em um processo consciente, então o desejo não é mais um problema. O desejo é um maravilhoso veículo que lhe levará a lugares. Mesmo que você queira alcançar o Supremo, você precisa de um desejo, não é? Sim ou não? De qualquer maneira, o desejo em você está ansiando por não ter amarras, está ansiando pelo ilimitado, está ansiando pela natureza suprema. Você só tem que lhe trazer consciência. Se você trouxer consciência ao seu processo de desejar, ele é um instrumento maravilhoso. Se ele encontra a expressão inconsciente, então ele lhe faz correr como um doido. O tempo todo ele o mantém correndo sem parar.
Portanto, ser uma esposa, ser uma mãe, é extremamente importante. Agora que você é mãe, não é uma responsabilidade pequena. Você trouxe outro ser humano para este planeta. Agora, que tipo de ser humano você produz? Essa é uma responsabilidade muito grande, não é? Não se trata apenas de reprodução. Que tipo de próxima geração você cria, isso está em suas mãos enquanto mãe, não é? Sim? Que tipo de pessoas irão viver neste planeta na próxima geração é decidido pelas mães de hoje, não é? Quando você possui tal responsabilidade, você não pode se dar ao luxo de viver inconscientemente, você deve se tornar consciente. Principalmente as mulheres devem se tornar conscientes, isso é muito, muito importante. Na cultura iógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia. De manhã até à noite, se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros, dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino, está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química. Mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você é está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha. Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser, apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é.
se você não sabe como lidar com ele? Um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então agora eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo... Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. It is all soil. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito importantes. E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo, é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas, e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Oh. Because Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente, você poderia fazer isso sozinha a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar.
É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa? Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui, de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo? Não vamos ser isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova, então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual não serve para nada? De repente surge o medo, porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso.
Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta Terra? Isso não existe. O material da Terra deve voltar para a Terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito.
Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar e onde. Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? No, it's not. Não, não vai. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas. Mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não, não vai acontecer, isso é diferente, mas o que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias.
Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé, você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que... Você já morreu? Alguém aqui? Não, não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras. Se você aceitar a sua mortalidade, segurança, insegurança, todas essas coisas desaparecerão. Você vive diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental de que isso é mortal, e isso está aqui apenas por um período limitado de tempo, se isso fosse, sabe, algo naturalmente consciente para você, você usaria a sua vida da melhor forma, com certeza. E se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque
Não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro, sim ou não? Não é mesmo? Você veio com investimento? Não, você veio sem nada. Então, seja lá o que diabos esteja acontecendo, você estará sempre no lucro, não é? E de qualquer forma, eles não te permitem levar um container. No final, então tudo que você tem é quão profunda, intensa e bonita é a sua experiência de vida. Então não faça muito alarde sobre isso. Você está agindo como se fosse perder alguma coisa? Não. Não há nada a perder, nada a ganhar, porque você vem e vai. Talvez você pense, oh, minha vida. Não, é a sua vida nesse planeta é como um pop-up na tela do computador. Já viram esses pop-ups? Você é apenas um pop-up, pop-out. Enquanto isso, se você irá se elevar e brilhar, é a única questão, tudo bem? Bem, se você de qualquer forma brilhar, às vezes pode ser visto pelas pessoas, às vezes pode não ser visto pelas pessoas. O importante é você brilhar dentro de si mesmo, e isso é tudo que importa. Se as pessoas têm olhos, elas verão. Se elas não têm olhos, elas não verão. O problema é delas. Mas você está vivendo uma vida intensa e profunda. Isso é tudo que importa aqui. Se você entender isso, e se você trouxer isso para a sua vida, a insegurança não acontecerá, porque segurança só acontece na morte. Sim ou não? As pessoas continuam me pedindo, vindo até a mim e pedindo, Sadhguru, por favor, nos abençoe, nada nos deve acontecer. Eu digo, que tipo de bênção é essa? A minha bênção é que tudo aconteça com você. Tudo que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida ou você veio aqui para experienciar a vida? Por favor, você deve tomar uma decisão agora mesmo. Você veio aqui para evitar a vida ou para experienciá-la? Experienciar a vida. Todas as diferentes dimensões que essa vida reserva devem acontecer com você, não é? Se você veio aqui para evitar a vida, tem um oceano bem aqui. Você pode pular no oceano. Veja, se você quer evitar a vida, você tem que morrer. É uma forma mais eficiente de se fazer as coisas, não é? Você está vivo e tenta evitar a vida, ela se tornará miserável. Se você se sente inseguro, é isso que você fará, você tentará evitar a vida. Quando você está vivo e tenta evitar a vida, isso te causará um sofrimento imenso. Quando você está vivo, você vive. Quando você morre, você morre. Não se levante dos mortos. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa.
Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu, mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente, os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. A próxima pergunta é de Ekta Agarwal. Por favor, guie as mulheres do país que estão lidando com companheiros preguiçosos, pais teimosos, crianças entediadas, sobre como coexistir com compaixão no meio de todo o caos, quando a carga do trabalho doméstico aumentou e nossa identidade profissional desapareceu. Você é uma mulher de muita sorte. Você tem um companheiro preguiçoso, um homem hiperativo, 24 horas dentro de casa. É um elefante numa loja de porcelanas. Ele é preguiçoso. Você tem muita sorte. Porque ele ou dorme ou vê televisão. Algo assim. Se ele fosse hiperativo, um bocado de problemas. Não, sua ideia de um companheiro mais ativo é que ele vem à cozinha e lave a louça,
e varra o chão e... Existem alguns homens muito bons assim, mas a maioria dos homens não é assim. Não estou dizendo que lavar a louça seja trabalho de mulher, que limpar a casa seja trabalho de mulher, não. Mas o homem não se importa de morar num lugar sujo. A mulher gosta de manter as coisas limpas, por isso ela tem que limpá-las. Por outro lado, vá à casa de um homem solteiro e você vai ver todas as coisas espalhadas. Eles vão tomar banho e quando voltam começam a procurar onde está minha cueca, onde estão minhas roupas, você sabe? Aqui, no centro de yoga, estamos treinando os homens para serem um pouco mais disciplinados. Caso contrário, está no modo de pensar de um homem que você sabe, é levado, tenho visto nos últimos 40 anos, eu tenho constantemente tentado fazer as pessoas deixarem seus sapatos juntos, porque é uma tendência masculina chegar e chutar os sapatos, um aqui e outro lá. Agora você sabe, nós temos despertado o feminino em todos os homens, aqui ao menos, e em todos os nossos programas para que eles deixem seus sapatos direito. Normalmente, eles chutam os sapatos e, porque uma mulher não consegue suportar isso, ela vem e os põe juntos em algum lugar. Então, porque isso aconteceu? Uma vez Shankaran Pillai, agora, não uma vez, agora, na era do vírus, porque isso será lembrado como uma era. Nesses tempos do vírus, Shankaran Pillai saiu e estacionou seu carro na entrada de emergência de um hospital, bem na faixa de emergência. Então a polícia veio e pediu para ele sair e perguntou, o que é isso? Ele disse, bem, estava escrito ali, estacionamento sujeito à pena. Então é assim que ele entende. Sujeito à pena significa que vão ter pena. O amor não é um instrumento de conveniência, é um processo de autoaniquilação. Você está pronto para, de alguma forma, se desmoronar? Sabe, cair de amores significa que algo de você tem que cair. Portanto, precisamos entender isso. Se algo maior que você mesmo precisa acontecer com você, aquilo que você fez de si próprio, ou seja, a sua criação, deve desmoronar. Só então, algo da criação do Criador lhe tocará. Estar apaixonado significa apenas isso, que não se trata de seu pensamento e de sua emoção. Uma dimensão além de você se tornou uma parte de você. Se ela amadurecer, torna-se devoção. Se ela amadurecer ainda mais, leva à dissolução. Então, que você seja abençoado com essa possibilidade de que algo além de você lhe aconteça. A vida é um fenômeno fabuloso para aquele que sabe como conduzi-la. Aquele que sabe surfar uma onda pode ver o quão fantástica e fabulosa ela é. Aquele que não aprendeu a surfar será esmagado por ela, ameaçado por ela. Para um surfista muito bom, o seu sonho seria um tsunami.
O que todo mundo acredita ser um grande perigo, ele iria gostar de surfar aquilo. Portanto, é só uma questão de habilidade e competência. É disso que se trata o sadhana espiritual. A raiva não é uma ação, é apenas uma reação. Em um estado de reação, você está naturalmente em um estado de escravidão. Nós precisamos entender isso. Quando algo que não é o mais profundo do seu ser determina o que você faz e como você é, isso é escravidão? Bem, a raiva é uma forma garantida de estar escravizado, mas muitas pessoas acham que a raiva é um tipo de empoderamento. Sim, se você tiver burros ao seu redor, você talvez tenha obtido alguns resultados com a raiva, mas se você fizer isso todos os dias, depois de algum tempo, ninguém ficará à sua volta. Quem você é inteiramente criação sua. Então, pelo menos, a maneira como você é deveria ser como você gostaria. Se você não é nem mesmo como você gostaria, por que o resto do mundo deveria suportar você? Essa única coisa você deve fazer? Essa é uma responsabilidade fundamental? E isso é algo que você merece? Que você deveria ser como você gostaria. Isso significa que, pelo menos quando você está sozinho, você está bem. Quando nós lidamos com o mundo, existem muitos desafios, mas pelo menos quando você estiver sozinho, você tem que ser um acontecimento maravilhoso. Isso é algo que você precisa fazer. É isso que significa processo espiritual, que você se tornou como você gostaria. Bem, algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão gostar de você. Mas se você não for do jeito que você gostaria, então qual é o sentido? Isso é o que karma significa, que a sua vida é criação sua. Faça com que isso aconteça, que a sua vida seja uma experiência agradável para você mesmo. Assim que isso acontecer, você verá que de alguma forma todos gostarão de você. Sempre existirão algumas pessoas que não gostam de nada. Tudo bem, é da liberdade delas fazerem isso. Porém, o mais importante é que você está acontecendo da maneira que você quer ser. Vamos fazer acontecer? Engenharia interior, eu estou lhe dizendo. Você tem que se engenhar da maneira que você quer. Do contrário, qual é o sentido de viver aqui? De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante 6 a 8 horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pitta. Você sabe o que é pitta? Os médicos alopatas não olham para isso, porém a Ayurveda é baseada nisso, Ushna, Shita e Pitta. Isso remove o pitta, e pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é, você está injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita.
Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de 6 a 8 horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar, banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. 2 minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas 2 minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por 4 a 5 horas e é altamente nutritivo. Um rogi não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia, mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem 3 tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogi não dormirá à noite. Um rogi significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um bogi não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você, você pode decidir, não quero dizer nada sobre isso. Por que a noite é... Veja, a luz. Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia, porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui à noite, simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. A beleza da maternidade não está na reprodução? A beleza da maternidade está na inclusão? Não é porque sua mãe concebeu você, não é por isso que uma mãe é preciosa, porque de muitas formas ela viu você como uma parte de si mesma. É por causa disso. Suponha que sua mãe desse à luz e não se preocupasse com você. Ela seria seu pior inimigo, não é? A vontade de incluir outra vida como parte de si mesmo? É essa beleza que estamos tentando celebrar no Dia das Mães? Nossa mãe, porque fisicamente deu à luz a essa criança, ela experimenta a criança como uma parte de si mesma, dá a ela a capacidade de colocar o bem-estar da criança acima de seu próprio bem-estar.
Isso acontece facilmente para ela. Pode acontecer a qualquer um. Veja, você pode colocar o bem-estar de outras pessoas acima do seu bem-estar de muitas maneiras, mas a própria natureza está ajudando ela a experimentar a vida dessa maneira, o que é maravilhoso. Sua maternidade é sobre como você se sente, é uma questão de abraçar o que está ao seu redor. Você tem necessidade de abraçar alguém como uma parte de si mesmo? O que está paralisando você? Eu lhe darei o mundo inteiro. Abrace. Você pode viver aqui como uma mãe para o mundo. O que está te impedindo? Apenas olhe para todo mundo assim.